Quanto você ganha por mês? Quanto dinheiro você tem investido? Quanto você pagou nisso aí que você comprou? Quanto você cobra pelo que você faz? Qual que é a sua expectativa salarial? Ai, nossa, perguntas indiscretas essa, né? Desculpa. Você se sentiu invadido, irritado? Deu uma vontadinha de mentir para mais ou para menos? A gente não gosta muito de responder essas perguntas, né? Mas por quê? A gente não trabalha para ganhar dinheiro e tudo não tem um valor? E também não seria interessante a gente saber o que está rolando em volta para ter ali um parâmetro de onde a gente está financeiramente? Você já imaginou se educação financeira fosse uma matéria obrigatória na escola? E se a gente entendesse também o real papel do dinheiro na nossa vida? Pois é. Então, para entender por que a gente não fala, por que a gente ganha e todo esse tabu em volta do dinheiro, o meu convidado de hoje é o especialista em educação financeira, Eduardo Amuri. E estamos aqui com a nossa plateia maravilhosa! Penso, logo sigo o baile. Olá, muitíssimo Oi. Obrigado pelo convite, Lu. Fico super feliz. Eu que fico feliz de ter você aqui, que eu acompanho o seu trabalho já faz um tempo. Eu conheci você através de uma excelente referência, né? Que foi a Nath e o Roberto, as meninas da Kind, né? Que fazem cursos incríveis lá para mulheres. E desde que acompanhei o seu trabalho, li o seu livro, porque acho que uma das grandes coisas, né, da vida de um autônomo é a questão financeira. Estou muito feliz porque já sou sua fã de longa data. Muito obrigado, muito obrigado. Amori, temos um pepino aí para responder, né? Um super pepino. Uma coisa que eu gosto muito do seu trabalho, eu acho que com as redes sociais, né, a gente acaba tendo hoje algumas pessoas que falam de educação financeira, de economia, dão muitas dicas, né? E a gente vê aqueles nomes todos confusos, aquelas siglas, aquelas coisas, e, por exemplo, eu que sou de humanas, não entendo bulhufas. E o que eu gosto, que eu acho que é um diferencial seu, é uma relação muito humana que você tem com esse assunto. Eu vejo que você fala realmente da nossa relação com a educação financeira, com a questão financeira, e não como se isso fosse uma coisa distante da gente, e muito ligada ao comportamento também. Eu tô certa? É uma coisa que você realmente... Você tá certa. Me envolvo em projetos relacionados à inteligência financeira tem um tempinho já, vão um pouco mais de 9 anos. E por trás de todos esses projetos, de todos esses formatos, a ideia é sempre oferecer um olhar um pouquinho mais pé no chão, um pouquinho mais humano para esse assunto, que é um assunto vital. A gente não dá para escolher não lidar com o dinheiro. O dinheiro ele vai perpassando todas as áreas da nossa vida, então a gente não pode se dar o luxo de não pensar nele ou de não se relacionar com ele. Só que, ao mesmo tempo, a gente está acostumado com abordagens muito quadradas, muito rígidas, muito planilheiras, que funcionam, talvez, para uma pessoa um pouquinho mais analítica, um pouquinho mais quadradinha. Mas eu tinha essa crença um pouquinho, Lu, no começo, que pessoas de humanas lidavam com grana pior do que pessoas de exatas. Isso é uma mentira, tá? É só um preconceito bobo nosso, porque eu cruzo direto com pessoas de exatas que no trabalho só falta mandar um foguete numa planilha de Excel, porque são muito boas, altos cálculos e tudo mais, mas que no vai e vem do dia a dia, na parte mais básica das finanças, que não é uma parte numérica, ao contrário do que a gente pensa às vezes, elas são ruins. E eu cruzo com uma turminha de humanas que é super boa, que consegue se organizar muito bem, então não é bem uma questão de área de formação. Mas sobre a minha abordagem nisso tudo, eu tento produzir um conteúdo, ou tento oferecer uma visão que eu acho que ela me agradaria se não fosse eu falando. Então eu não me adequo muito bem a essas regrinhas, eu não me adequo muito bem a planilhas complexas, por mais que eu goste de números, não é bem a minha. Meu papel aqui é mais ou menos fazer uma ponte humilde, uma pequena ponte entre o que a psicologia econômica e a economia comportamental estão estudando, como é que a gente aplica isso na prática. A gente já sabe que não é uma questão super exata, não é uma questão de uma planilha. Não dá para falar para alguém, é só gastar menos do que ganha, que tá tudo certo. A gente sabe disso, mas e aí? Faz o quê? Como é que eu lido com as vontades que eu tenho? Principalmente nos últimos 20 anos, esse overlap, essa interseção entre a psicologia e a economia ganhou muita potência. Então, agora em 2017, o Richard Thaler ganhou o Nobel, que é um economista comportamental.
Em 2002, o Daniel Kahneman ganhou um Nobel de Economia, e ele nem economista ele é psicólogo. Então, ainda bem que outras áreas estão se apoderando da economia para oferecer novas visões. Então, eu vou um pouquinho nessa onda. Assim. Que legal, ótimo. Você tem o humor, eu acho que você trata o assunto também com uma leveza, com um humor que é necessário, já que estamos tratando realmente, como você falou, de algo que não tem como a gente escapar. É uma coisa que faz parte. Queremos viver em sociedade, precisamos lidar com o dinheiro, não é? Uhum. E aí um dos seus livros, né? Não o que eu li, né? Eu li o Finanças para Autônomos, mas o outro é Dinheiro Sem Medo, né? Você já está dando aí de título o que eu tô querendo conversar aqui, né? Sim. Que é realmente essa a minha observação sobre esse tabuzão que é a grana. Esse medo que a gente tem de olhar para ela e falar, você faz parte de mim. Eu acho que isso me pega em dois aspectos que eu queria desenvolver com você nesse papo, assim. Um deles é, de fato, o monstro que é você olhar para isso, assim, né? Aquela coisa de tipo, ai, dá até, para mim, pessoalmente, dá até um calafriozinho, assim, sabe? Tipo, ai, nossa, preciso ver minha conta. Ai, preciso fazer minhas contas. Ai, preciso não sei o quê. Sabe essa sensação de tipo, ai, não vou nem olhar porque é tão chato e complexo que eu não vou nem olhar. Então isso é uma das coisas, é o monstro do dinheiro. E a outra coisa que eu tenho visto cada vez mais também é uma impressão de que você ligar para isso, falar sobre isso, ou dar valor a isso, você se torna uma pessoa muito materialista. Isso, avarenta, mesquinha. Então, quando você fala de dinheiro sem medo, de que medo você está falando? Eu cresci meio que recebendo sinais de que dinheiro é um negócio que não se deve falar em muitos lugares. Eu lembro que, quando eu era mais moleque, a gente se reunia na casa da minha avó para tomar lanche de domingo, uma família meio barulhenta italiana, né? E na época tinha no Fantástico Doutor Dinheiro, que era um quadro sobre educação financeira no Fantástico, né? Eu achava muito legal aquilo. Só que ninguém escutava a TV. E aí calhou de tal Doutor Dinheiro, eu tava vendo a TV e de repente fez um silêncio e eu perguntei, ô tio, quanto você ganha? Pro meu tio. E aí minha mãe me olhou como se eu tivesse feito uma piada pornográfica para minha avó. Se eu tivesse muito mais perto, eu ganhava um beliscãozinho, eu acho, na época. Então, a gente recebe sinais de que não é um assunto que deve ser falado. A gente recebe sinais de que é um assunto que só deve ser tratado por especialistas. Então, é aquele cara de terno e gravata na TV, é aquele cara com MBA em Harvard. São pessoas que são habilitadas a falar sobre isso. Quase como se todo conhecimento e toda vivência que a gente tem sobre dinheiro não valesse. O que vale é a opinião do guru. Então é natural que esse assunto vá ganhando peso. E aí a gente começa a retroalimentar um ciclo que é muito negativo. Deixa eu te dar um exemplo. A gente não fala de dinheiro. Esse assunto vai ganhando um peso. Começa a acontecer. Quando a gente não fala sobre um assunto, a gente não aprende naturalmente sobre ele. E aí a gente começa a se sentir meio ignorante. E aí a gente sente que não pode falar porque a gente não sabe muito, porque a gente já não falava antes. E aí a gente entra numa espiral de, meu Deus, é um assunto maculado, a gente não pode falar sobre ele. Se a gente falar sobre ele, a gente vai ser aquele capitalistão, materialista e tudo mais. Por incrível que pareça, se a gente pudesse escolher uma coisa só que melhoraria a relação de todo mundo com o dinheiro, seria falar sobre dinheiro. E é justamente isso que a gente não consegue fazer. Então a gente está numa sinuca muito delicada. Se a gente não encontrar abordagens que facilitem essa conversa, a gente sempre vai ficar à mercê das instituições, à mercê do governo, à mercê do nosso próprio medo, das nossas inseguranças. Então seria muito melhor se a gente simplesmente falar sobre esse assunto, porque é natural aprender sobre ele, caso a gente fale. Você é DJ, não é? Sim. Então eu imagino que você converse com outras pessoas sobre o mundo da música eletrônica, dos DJs. Então você aprende naturalmente sobre esse assunto. Talvez você não vá fazer um curso específico sobre essa área da discotecagem ou alguma coisa assim, mas você está sempre meio por dentro porque está falando disso o tempo todo. Quem curte futebol é a mesma coisa. A pessoa fala de futebol o dia inteiro. Qualquer pausa ela fala de futebol. Aí é lógico que ela vai aprender sobre futebol. E com dinheiro a gente tem essa dificuldade. A gente não começa a falar sobre isso. E você me falou, na introdução você falou assim, a gente tem uma curiosidadezinha, tem esse fetichezinho assim, de saber como é que as outras pessoas fazem com as vidas financeiras delas, né? E mesmo com esse fetichezinho, a gente não dá esse passinho, a gente não rompe essa barreira e fala, eu vou perguntar para a Luíta, como é que é a vida financeira de um DJ? Ele ganha por festa? Ou ele fecha um contrato com uma casa noturna? Como é que é? Então, é um assunto que desperta o interesse de todo mundo, mas a gente tem essa resistência porque é indelicado falar sobre ele. No Dinheiro Sem Medo, no livro, teve uma das partes do livro chamada Vidas Possíveis. E são basicamente 12 entrevistas que eu transformei em contos.
sobre a vida financeira dessas pessoas. E são pessoas completamente comuns, que ganham entre 1.000 e 12 mil por mês. E acaba que é o capítulo que as pessoas mais gostam, as pessoas adoram ver, é uma curiosidadezinha meio, meu Deus, ele gasta tudo isso com tal coisa, mas não gasta com tal coisa, tal. Então, eu acho que a gente tem muito o que ganhar, se a gente, pouco a pouco, for quebrando essas barreirinhas que a gente vai sentindo. Nossa, muito. E é muito legal isso que você falou dessa curiosidade, porque tenho várias delas e às vezes algumas pessoas chegam até mim, eu acho que por eu ser autônoma e fazer coisas assim, que despertam o mesmo interesse, né? E exatamente o que você falou, quanto que um DJ ganha? É por hora? É por job? É por como é que funciona isso, né? E também a parte de apresentadora, né? Como é que... Porque existe... primeiro, uma glamorização muito grande em tudo que é artístico, né? Então as pessoas acham que você ganha milhões para fazer as coisas e muitas vezes você trabalha de graça, né? E ninguém meio que sabe disso, e aí rola esse conflito de você também não poder dizer que trabalha de graça, porque senão daí o outro cliente vai querer que você trabalhe de graça. E aí começa aquela bola de neve desses tabus todos, né? Que começam a se conectar entre si. Aí quando alguém tem coragem de fazer essa pergunta, você se sente pelado. Mas pela minha experiência, dura pouco. Porque aí você começa a falar e aí um vai dando permissão para o outro continuar o assunto. E aí a coisa desenrola. Então, pela minha experiência, se a gente quebra esse gelo inicial, se a gente simplesmente começa, a coisa tende a fluir com mais facilidade. Uhum. Então, é questão de dar o primeiro passo, de verdade. Alguém tem que dar o primeiro passo. Isso pode acontecer nas nossas relações mais próximas, para começar. Pega uma amiga de surpresa e fala, então, eu quero começar a juntar dinheiro, só que eu não faço a menor ideia de onde colocar. Onde você coloca o seu? Você guarda alguma coisa? Como é que você faz? Se você começar, parece que as relações vão ganhando como se fosse uma bad. E eu falo, nessa relação, pode falar de dinheiro. Nessa relação ainda não, mas depois a gente vai lá. E nessa aqui pode. Então a gente vai meio que liberando as relações para assuntos que são mais controversos, mais doloridos, assim. É igual falar de sexo. O tema desse nosso episódio, eu pensei muito em sexo. Porque eu falei, cara, é meio que a mesma coisa. É o mesmo tabu e o mesmo pudor. Falando algo obsceno, sabe? Tipo, nossa, eu fechei uma diária por 10 mil reais, mas tem gente que não ganha 10 mil reais nem no mês. E então eu não vou falar que foi 10 mil se me perguntarem, eu vou falar que foi 3. Porque 3 não é tão ruim, mas também você começa a entrar nessa espiral, né? Isso é muito acentuado também pelo contexto social que a gente lida no Brasil. Sim. Então, as discrepâncias, elas acentuam esse pudor. Sim, isso que eu queria saber, se você acha que no Brasil isso é pior. Nos países onde a desigualdade social é mais intensa, tende a ser pior. Eu tive um exemplo assim, óbvio disso acontecendo. Às vezes eu vou em faculdade ou em escola, né, bater papo com os alunos. E aí eu fui fazer uma fala na Federal do Triângulo Mineiro, que fica em Uberaba. E aí era para alunos de psicologia. Sei lá, acho que uma das alunas que acompanhava meu trabalho era do grupo de psicologia, eles tinham um espaço para falas, me convidaram e eu fui lá. E eram todas do primeiro ano. E todas elas estagiavam. Eu falo elas porque acho que tinha um homem na sala. Eram só psicólogos. E aí todos recebiam o mesmo salário, porque era mais ou menos o mesmo estágio. Só mudava meio que o lugar, mas era meio que padrão. Primeiro ano de psicologia ganhava mais ou menos uns 300 reais na época. E aí foi muito legal, a gente seguiu em relação, continuei conversando com as meninas lá, e foi muito legal. E passaram alguns anos, e eu voltei lá, e agora elas eram do quarto ano. E aí começou a surgir uma certa diferenciação salarial, porque algumas foram para as empresas trabalhar em RH, outras foram tentar começar na clínica, outras foram para o hospital, e aí começou a ter uma diferença de salário entre elas. E aí o que uma das meninas falou a gente falava de dinheiro no começo, porque todo mundo ganhava igual, agora que umas ganham mais do que outras, tá um negócio meio torto. Então, olha que louco, elas cresceram juntas, elas vão ter a mesma profissão, elas partilham uma época preciosa da vida, que é a faculdade, é maravilhoso, eu fui muito feliz na minha. E mesmo assim, entre elas basta surgir essa diferenciação. Sim, e esse exemplo é maravilhoso mesmo, porque é exatamente isso, é tão sutil, né? O famoso não dito, né? São aquelas águas turvas do relacionamento humano, assim. Cara, eu vivi um relacionamento amoroso de 4 anos que eu morei com a pessoa e eu não sabia, não tinha a menor ideia quanto ele ganhava. Super comum. Tem casais com filhos formados, filhos maiores de idade, que um não sabe quanto outro ganha. Eu atendi presencialmente por um bom tempo, né? E atendi individualmente, né? E aí, às vezes, rolava do cliente ser um casal, né? Então, eram 2 pessoas ali. E, às vezes, a gente sentava ou no meu escritório ou num café, e eu de propósito não pedia para uma pessoa ou para outra pessoa pegar o papel e a caneta. Eu meio que deixava em cima da mesa. Aí eu falava, vamos dar uma rabiscada assim em alguma coisa? Vamos ver assim, rabiscar um pouquinho os números.
E aí eu ficava olhando para ver quem ia pegar a caneta. E era um desconforto para saber quem ia começar a rabiscar os números e tomar a frente naquela situação, que um olhava pro outro assim, tipo, vai você, vou eu. Era um negócio meio torto, assim, mesmo com uma coisa besta, como pegar o papel e a caneta, assim. Nossa. Então, em casais, assim, que você vê, que sabe aquele casal que dá gosto de ver? É um Sim. casal que tem uma sintonia boa, uma energia boa, assim. Mesmo para esses casais, muitas vezes é uma questão. E você acha que isso poderia ser amenizado se a gente começasse em casa? Porque também, se eu for pensar, eu também nunca tive essas conversas dentro de casa, com meu pai, por exemplo, né? Que sempre trabalhou, sempre teve o salário dele lá fixo, carteira assinada, nananã. Eu também nunca cheguei pro meu pai e falei, pai, quanto você ganha? Pai, qual que é teu salário? Pai, qual que é a renda da nossa família? Tipo, eu nunca tive esse papo e nem essa educação em casa também. Até porque a gente tem aquela figura do chefe de família, né? Que é uma coisa impenetrável, uma figura sólida, né? Eu acho que sim, se a gente introduzisse esse assunto em casa, sim. Tem uma série de praticazinhas que conseguem dar bons exemplos para as crianças e aí elas vão aprendendo um pouquinho mais sobre isso. Tende a resultar num ser humaninho mais bem resolvido com essa questão. Mas, mais importante do que essas pequenas dicas, do que essas pequenas práticas que a gente pode fazer, deixa eu dar um exemplo. Eu vou levar meu filho no mercado e aí eu vou dar R$5 na mão dele e ele vai ter que ver o que R$5 compra. Então, se ele comprar essa bolacha, ele não pode comprar esse pirulito ou alguma coisa no mercado ou na loja de brinquedo, alguma coisa assim. É legal fazer isso? É maravilhoso, é super interessante. É legal dar mesada ou semanada? É super bom. Mas nada vai ser tão importante quanto dar bons exemplos. Então, se aquela criança está crescendo numa casa, num lar, onde o dinheiro é um assunto dolorido, onde toda vez que a gente fala de dinheiro a gente briga, não adianta você fazer previdência privada para a criança, não adianta você ensinar juros compostos para a criança. Ela vai absorver aqueles exemplos. Então, os exemplos, eles falam muito mais alto do que as aulinhas que a gente vai dar por aí. Então, é muito importante que, se a gente quer que os nossos filhos desenvolvam uma relação saudável com o dinheiro, que a gente trabalhe na nossa relação com o dinheiro também, porque isso a criança saca, o adolescente saca. Então, se a gente não der bons exemplos, a gente vai estar continuando aí, criando ser humaninhos mais desajustados nesse quesito. Não, e aí você entrou num outro assunto que também é muito, muito forte, que é atrelar o dinheiro a sofrimento e dor, né? É uma conexão muito comum. Dinheiro, na verdade, é um fator restritivo. Então, eu faço o que eu faço porque eu tenho dinheiro ou eu não faço o que eu quero fazer porque eu não tenho dinheiro. Então, o dinheiro muitas vezes entra nessa posição de restrição. Tipo, faça concessões. Se você quer isso, você não vai ter isso. Sendo que, na verdade, a gente poderia trocar esse olhar, né? Existem outras maneiras de enxergar o dinheiro. O dinheiro funciona como um corrimão. Ele pode apoiar a gente em momentos que a gente está meio confuso, meio bagunçado. O dinheiro funciona como um potencializador de coisas. Então, eu tenho um projeto, eu tenho uma vontade. Sem dinheiro eu posso fazer X, com dinheiro eu posso fazer 10X. Eu posso fazer as coisas ganharem tamanho, né? Então, o meu dinheiro, de certa forma, está apoiando as rodas que eu quero ver girando. Então, o dinheiro ele tem muitas roupagens possíveis, mas as mais óbvias, em especial para quem está num contexto de dificuldade financeira, é essa do dinheiro como fator restritivo, sem dúvida. Nossa, isso eu acho que também é muito, muito, muito danoso, né, para a sociedade, assim. Eu li recentemente um livro, eu não sei se você já leu, que chama The Soul of Money. É bem legal, ele é de uma escritora americana, que tem uma história, assim, bastante interessante, porque ela é uma pessoa de origem bem ok, assim, classe média nos Estados Unidos, e aí em algum determinado momento o marido dela ganha muito dinheiro e eles se tornam milionários nos Estados Unidos. Eles começam a se relacionar com pessoas de muito dinheiro e ela começa a se sentir cada vez mais infeliz. O casamento começa a não ficar bacana, os dois estão sentindo que está faltando alguma coisa e que aquela riqueza não compra felicidade. E aí toda essa parte bem psicológica, né, do dinheiro. Ela resolve, então, tentar encontrar um propósito que ela possa utilizar o dinheiro que ela tanto tem para preencher aquele espaço vazio que está rolando. E aí ela decide, então, uma coisinha bem tranquila, bem básica, que é erradicar a fome no mundo. Ela sai, então, com a cara e a coragem para tentar arrecadar fundos nessa super high society que ela vive, para conseguir levar comida para lugares que vivem em extrema pobreza. E aí ela percebe que o buraco da fome é muito mais embaixo e do dinheiro também.
Então ela começa a compartilhar essa vivência dela, de mostrar o quanto a felicidade realmente não está atrelada à questão financeira, porque ela encontra pessoas muito mais felizes nessa jornada dela do que as pessoas com quem ela convive, que tem um monte de dinheiro. E aí ela fala coisas muito legais sobre a coisa da fluidez da grana, sabe assim? Ela começa a falar bastante sobre uma questão bem energética / espiritual mesmo, assim, ligada ao dinheiro, que é vibrar na abundância e não na escassez, né? E de você começar a entender que o dinheiro nada mais é do que uma moeda de troca e que essa troca precisa acontecer para que essa energia continue a rodar. Como é que é a tua relação nesse sentido com o dinheiro, assim? Eu acho que a gente tem comprovações super, assim, científicas e analíticas. Não existe essa correlação direta do dinheiro com o que a gente define no nosso mundo ocidental como felicidade, mas a gente sabe que se a gente não preencher certos pré-requisitos, certas partes, assim, certos pontos básicos da vida, o dinheiro é um grande problema e uma grande causa de infelicidade. Então, o que a gente já descobriu nessa relação é uma vez que a gente sanou as necessidades básicas, dali para frente o dinheiro tem pouca influência. Mas se a gente não sanar essas necessidades básicas, isso é um grande problema. E a gente tem que tomar cuidado, não estou falando que é o discurso da autora do livro, para a gente não entrar numa vibe de o dinheiro não importa, o que importa é a gente se amar. Porque quando você está com fome, o dinheiro importa muito. Você não vai pagar o mercado com um abraço. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com quem a gente está falando. Chega uma hora que não adianta você despejar mais dinheiro em cima de uma causa ou de uma vida sem propósito ou uma pessoa que não enxerga brilho nas coisas, que não vai resolver. Eu gosto bastante de me lastrear no que a gente já comprovou cientificamente, sabe? Em especial dentro da psicologia econômica, que é a área pela qual eu sou apaixonado. Eu iria por aí, de entender que a gente tem necessidades básicas, que elas devem ser resolvidas sim, que o discurso meritocrático não funciona, o discurso é só vibrar na abundância, ele tem limitações. Ele tem limitações, em especial, quando a gente está falando com pessoas que estão, assim, com dificuldades para obter o básico. Uma pessoa que trabalha 12 horas por dia, sem parar, ela quer tirar férias, porque os seres humanos precisam descansar. E aí alguém fala, não, vibra na abundância que vai sair. Não, ela precisa de um aumento de salário e o patrão dela não está querendo dar um aumento de salário. É isso que está acontecendo. Então, Lu, se a gente estiver roubando um pouquinho a fala da professora Vera Rita, que é a principal referência, né, em psicologia econômica no Brasil, ela costuma falar que a educação financeira sozinha não tem muito poder. Assim, a gente tem que juntar muitas coisas. E algumas das coisas que a gente tem que juntar ferem alguns princípios e alguns pilares de quem tem muito dinheiro ou de quem tem muito poder. Então a gente precisa de educação financeira, a gente precisa de sanções públicas, a gente precisa de políticas públicas, a gente precisa colocar a educação financeira na escola, a gente tem uma série de caixinhas que tem que ser preenchidas. E aí, se a gente conseguir preencher essas caixinhas todas, aí sim, a gente pode falar que a gente vai estar construindo uma nova geração que tem mais facilidade para lidar com dinheiro, que vai conseguir erradicar talvez a desigualdade social. Então tem muitas peças nesse xadrez. Tem que tomar cuidado com as abordagens, não estou falando que é o caso da autora, mas da autoajuda, porque elas tendem a adotar um viés muito simplista. E quando você vai sentar para conversar com uma família carente sobre aquilo, você fala bullshit. Assim, não serve pra nada. Vai fogueira com esse livro, porque nesse contexto aqui isso não ajuda. Maravilhoso. Não, eu concordo 100% com você. No caso desse livro, ela não é exatamente tão Haribo assim, né? Ela não entrega para Deus, mas ela inclusive valoriza demais, né? Porque afinal ela só conseguiu ter todas essas experiências por causa do dinheiro que ela tinha. Então também ela dá bastante valor, mas uma coisa legal que ela fala é que o dinheiro ele faz a diferença se ele tem um propósito. Né? Porque também é isso que você falou. A gente precisa para suprir as necessidades e a partir das necessidades supridas, aí é que isso pode se dar ao luxo, né? De ser algo a ver com essa questão energética, enfim, e para esse lado. Você tocou, no caso, numa coisa que eu também citei na minha abertura, que é a educação financeira nas escolas. Como é que é essa realidade, assim? A gente vai ver isso acontecer? A gente poderia estar vendo isso acontecendo agora, porque os materiais e os recursos estão completamente disponíveis e são gratuitos. E ele é muito bom, é uma referência na América Latina, foi produzido por gente muitíssimo competente. Então, se a escola pública ou privada quiser ter acesso, ela consegue ter acesso a esse material. Se vocês querem dar uma fuçadinha no Vida e Dinheiro, que é o portal do governo para a educação financeira, vocês vão ter materiais maravilhosos lá.
assim, o suprassumo da ciência na educação financeira. O problema é, a gente está falando de escolas onde os alunos vão para comer merenda só. A gente está falando de escolas que os professores estão ganhando muito mal e estão passando um puta perrengue na vida. Então é muito difícil você implementar a educação financeira nas escolas. Você sonhar e produzir material é muito fácil, mas fazer ela chegar nas escolas com professores capacitados é um mega desafio. Uma vez eu fui fazer uma fala num lugar que tinham alunos de várias escolas, né? Tem uns anos, são 6, 7 anos isso. E tinham alunos de escolas muito elite de São Paulo e escolas muito pobres. Estavam todo mundo lá. E eu falava algumas coisas e eu sentia alguns alunos me olhando, tipo, o que você está falando? E outros, uma cara de entendido. Então é uma disparidade tão grande. E se a gente não tem professores que têm traquejo para isso, eu naquela hora me falei, meu Deus do céu, o que eu vou falar para esses moleques? E não é fácil de explicar isso aqui para uma diversidade tão grande de cabecinhas. E isso acontece muito nas escolas, com professores que não estão habituados com esse assunto, e nem é culpa deles. Eles estão passando um puta perrengue lá. Deveria ser matéria obrigatória e ser implementado? Super deveria, mas passa pelos professores antes. E pela estrutura da escola antes, né? Eu vi hoje uma manchete de reportagem hoje de manhã, um professor falando, eles querem que a gente tenha álcool gel, não tem nem papel higiênico na escola. Então é essa a realidade que a gente está falando. Como é que a gente vai botar a educação financeira ali? Sim. Então eu escolhi um bom problema para trabalhar em cima. Escolheu. Eu vou ter trabalho para a vida inteira. Não, para a vida inteira nunca vai te faltar, graças a Deus. E assim, mas é bom porque é a base do que você falou, né? Assim, como resolver isso é falar sobre isso, né? Trazer isso para caber na boca, sabe? Porque hoje eu vejo, assim, que, por exemplo, a sexualidade é uma coisa que já cabe muito mais na boca do que cabia há poucos anos atrás, né? Eu fiz o meu segundo episódio aqui do programa, foi sobre isso e repercutiu muito, assim. As pessoas, elas também são muito carentes desses assuntos que são tabus, né? Porque daí, na hora que você vê alguém falando ali o que você sente internamente calado, você também é uma libertação, né? O dinheiro tá no lugar ainda mais tabu do que o sexo. Eu acho que é um tabu ainda... A gente fala que brocha, mas não fala que tá no vermelho, sabe? Eu acho que é uma coisa meio que assim. É nesse nível de tabu. Mas tem também, Lu, uma questão de que a gente acabou adotando o dinheiro e a nossa situação financeira como uma métrica de sucesso. Isso. A gente tende a enxergar uma pessoa que ganha bem como uma pessoa que deu certo. E uma pessoa que quebrou como uma pessoa que deu errado. Então é uma grande métrica social, né? A gente usa isso para julgar, de certa forma, para saber quem a gente vai admirar. Total. Tem até um livro muito legal também, que é do Alain de Botton, que é um filósofo que eu gosto muito, Desejo de Status. Você já viu esse livro? Eu vi pedacinhos desse, mas se eu puder recomendar, você me pediu uma recomendação de livros e coisas, eu guardei todos aqui, tá aqui anotado. Mas tá bom. Você falou desse livro do Alain de Botton? O Alain de Botton, ele encabeça uma série, né, do The School of Life. E um dos livrinhos do The School of Life, escrito pelo John Armstrong, que é um filósofo, chama Como se preocupar menos com dinheiro. Eu dei pro meu pai. Olha lá, é um bom livro. É um livro muito gostosinho. Você lê num café, assim. Você senta 2 horinhas, você mata o livro. E super interessante. Ele é um livro inteiro sobre dinheiro sem usar uma conta matemática, um percentual, nada. Ele é só sobre essas maculações que o dinheiro causa. Sim, muito maravilhoso. É muito legal mesmo. E esse outro, que é o Desejo de Status, ele fala exatamente isso que você falou, do quanto a gente atrela o sucesso à riqueza, né? E é muito interessante porque não foi sempre assim. Se você pega a história, o status, bom, você não precisa nem ir tão longe, né? A quantidade de coroas, no sentido de realeza, né? Quebradas que existiram na história, assim, mas você não deixava de ser o rei por ser uma coroa pobre, né? Então é muito legal, assim, você entender quais são os valores, né, que a gente está construindo em termos de sociedade e o quanto isso vai mudando. E hoje a gente vive nesse triângulo da grana, fama, poder, né? Porque a fama também tem um papel bastante importante atrelado ao dinheiro, né? Eu acho que uma das moedas correntes que a gente tem é a influência. Eu acho que essa é uma grande moeda da atualidade. Eu fiz fazer um projeto num banco uma vez. E aí eu fui dar consultoria sobre como poderia ser montada a narrativa da campanha para ela ser menos calhorda. Era essa a minha função lá. E aí eu estava na reunião, era uma agência de publicidade, aí me convidaram. Eu não tenho redes muito grandes, assim. Eu tenho seguidor, pessoas que gostam do meu trabalho e me acompanham, mas não é um negócio para muitas pessoas, né? Então, geralmente, quando as marcas ou as empresas me chamam, elas querem ajuda na estratégia. Aí eu cheguei na reunião e estava na lousa lá o Amuri, a instituição financeira X e o 500k+. Eu falei, 500k+? O
que é 500k a mais? Não, é um influenciador com mais de 500 mil seguidores. Aí eu falei, entendi, é o nosso codinome para esse ser que tem muita influência, é o 500k a mais. Então Uau. É muito doido, né? Porque isso, de certa forma, é conversível em dinheiro. Super. Só que aí entram várias estratégias, né? Porque também é muito louco que já está provado de que os 500k mais não convertem quanto uns Sim. 30k, né? Bem trabalhadinhos. Bem trabalhadinhos, sim. Engajadinhos, né? E aí também, talvez para uma empresa seja muito mais barato contratar 10 de 30 do que um de 500k mais. Sim. Né? Grande parte, Lu, das questões financeiras que a gente enfrenta, isso na sociedade como um todo, todas as esferas. É uma piração que a gente tem por escala. Se a gente trabalhasse com estruturas menores, em todos os sentidos, seria infinitamente mais fácil de organizar. Isso dá para você brincar com esse raciocínio em trocentas áreas das finanças. Por exemplo, se você tem uma conta bancária, você é uma pessoa autônoma, e aí você deixa todas as suas informações financeiras e todo o seu vai e vem de dinheiro, da vida profissional e da vida pessoal, numa conta só. Se você separa isso em estruturas menores, você tem muito mais facilidade de enxergar as coisas. A mesma coisa vale para as empresas, a mesma coisa vale para a nossa estruturação enquanto sociedade, na minha opinião. Então, se a gente conseguir quebrar nas caixinhas menores, a gente vai ter muito mais voz. Então vai ficar tudo muito melhor. Outro assunto, né, que também eu acho que é um grande tabu, que é a questão do precificar. De dar valor para as coisas. Que também é outra coisa que atrapalha muito, né? O autônomo, sim. O autônomo e mesmo alguém que produz algo, né? Assim, de repente você vende alguma coisa que você produz, não só o seu serviço, mas algum produto mesmo, também, né? Como precificar o seu serviço, a sua hora, pois é. Isso eu achei muito legal no teu livro que eu li, assim. Que bom. É uma questão sem resposta. Assim, ela é uma questão que não tem uma resposta absoluta, não dá para você enumerar os bullets da precificação. Mas a gente consegue entender de onde vem essa dificuldade. Então essa dificuldade ela surge porque a gente não é exposto a cenários onde a gente tem que dar o preço. Geralmente as pessoas dão o preço e a gente paga. Eu vou no mercado, eu tenho o preço das coisas que estão lá. Eu vou ser um assalariado, dificilmente você vai conseguir negociar seu salário no começo, na primeira. Geralmente você é a ponta fraca. Você é a ponta que recebe a informação de quanto tem que pagar ou de quanto vai receber. Então a gente não pratica esse auferir preço às coisas, ao trabalho, ao produto, enfim, ao serviço que se oferece. Então quando você é autônomo por opção ou por empurrão, que é aquela pessoa que perdi meu trampo, vou ter que começar a fazer alguma coisa, preciso pagar minhas contas, vou me enfiar aqui, vou fazer alguma coisa. Então, nos dois cenários, você acaba se deparando com uma situação muito complicada, porque nunca ninguém te ensinou, não existem regras, se você quiser cobrar muito, você cobra muito, se você quiser cobrar pouco, você cobra pouco, ninguém vai te dar uma instrução, e aí você tem uma dificuldade para estabelecer referenciais. E, para temperar essa salada, para deixar tudo mais complicado ainda, se você coloca um preço muito alto, talvez você tenha que lidar com algumas pessoas te achando um mercenário. Isso é muito perturbador para quem está prestando serviço. Porque geralmente quem está prestando serviço, na maior parte das vezes, gosta do que faz. E tem uma paixãozinha por aquele negócio. E aí, se alguém pensa que ela é mercenária, puta que pariu, é um grande problema para aquela pessoa. Então você vai enfrentar uma série de julgamentos. E a gente tem uma crença também de que quando a gente coloca preço nas coisas, elas deixam de ser especiais. Elas se tornam comparáveis. Então, enquanto eu estou fazendo de graça, eu sou altruísta, eu sou bonzinho, eu sou bem visto, eu sou caridoso, eu estou fazendo uma coisa nobre. Coloquei preço, ai meu Deus, está querendo ganhar em cima. A gente passa a participar de um mercado. Então eu vou ser comparado. Se eu sou um psicólogo e eu cobro R$100 a sessão, eu vou estar meio que competindo, na minha cabeça, eu vou estar competindo com outros psicólogos que também cobram 100. E vão ter outros que cobram 80, e outros que cobram 150. Onde é que eu me posiciono? Então, é uma questão muito delicada para o autônomo e a solução para isso, pelo menos na minha experiência com os alunos do Finanças para Autônomos, um exercício iterativo. A gente testa, e a gente testa, e refina, e refina, e testa, e testa, e refina, e refina. A gente não vai chegar numa fórmula mágica ou num valor que faz a conta fechar. Então, é um exercício de refinamento muito constante para o autônomo, né? Eu fico com medo, eu falo, bom, quanto eu acho que vale? Dane-se o quanto é. É quanto eu acho que vale, né? Faço ali a minha hora versus os meus gastos para fazer aquilo, tudo mais. Porque quanto eu estaria feliz de fazer isso aqui, né? Aí você fala, putz, será que vai achar barato demais? Essa empresa é grande, hein? Acho que eu poderia cobrar mais, né? Talvez eu tô sendo barata demais e ele não vai valorizar o meu trabalho. Esse ponto é muito bom. Olha o que você falou agora. Talvez se eu cobrar barato demais, eles não vão valorizar meu trabalho. Por quê? Porque o preço
ele é um fator que determina o comprometimento e a proposta de valor que aquela pessoa vai ter do nosso trabalho. A gente tende a valorizar produtos que são bem cobrados. Então, se eu compro um caderno, que é um caderno que custa caro, eu vou querer usar do melhor jeito, eu vou admirar cada detalhe, eu vou falar dele para outra pessoa. Mesma coisa, contrato um DJ para minha festa, se for um DJ que eu paguei caro, eu falo, olha o trabalho do DJ, é muito foda, é muito legal. Então eu vou falar para meus amigos, a coisa vai andar. Agora, se a gente paga barato, surge um certo descomprometimento, a gente tende a não aproveitar. Isso é ruim para todo mundo. Eu vejo isso direto com os psis. Eu tenho muitos alunos psicólogos, porque eu lancei um livretinho há alguns anos e aí muitos psicólogos chegaram. E aí o psicólogo é um tipo de gente que adora fazer curso e adora se capacitar. Ele nunca para de estudar. É um negócio bizarro. Ele está sempre lendo, estudando. O psicólogo, ele se sente bem quando aquele paciente demanda, quando aquele paciente exige, para ele poder usar tudo que ele sabe. Então, se a gente cobra bem, a chance disso acontecer é maior. Porque a pessoa que está recebendo serviço fala, porra, tô pagando, vou exigir ao máximo isso aqui. E aí todo mundo fica feliz. Esse lance de pichinchar ou de cobrar barato, para o autônomo, geralmente é um erro. Sim. Ninguém vai no Pão de Açúcar e reclama do preço, porque o preço é o que está lá. Por que a gente reclama tanto do preço do autônomo? Eu acho que esse é um drama. E o outro drama também é quando o mercado nivela para baixo. Sim. Você fala assim, custa 2. Aí você descobre que tem gente cobrando 1. Aí você fala, sim, galera, por que vocês estão aceitando valorizar a classe aqui? Porra! Artística ainda, que já não é valorizada nesse país, aí o povo ainda se submete. Aí você fala, não dá. Geralmente, você ganhar jobs ou vender, tendo como diferencial o preço, é um negócio ruim. Geralmente faz mais sentido você buscar diferenciação em outros quesitos, assim. Então, como é que você pode formatar o seu trabalho, o seu serviço, de modo que ele não seja uma commodity, que ele não seja comparável com outras coisas? É uma coisa que só você faz. Deixa eu dar um exemplo. Existem trocentos assessores no Brasil que montam carteiras de investimento. A pessoa que me procura, ela não está me procurando exatamente porque eu sei montar boas carteiras de investimento. Por mais que eu saiba, não é assim o suprassumo da minha habilidade. Eu não sou um mega especialista em carteiras super técnicas e avançadas. A pessoa me busca porque eu tenho uma abordagem que ela acha que não acha em qualquer lugar. É uma abordagem um pouquinho mais humana, eu vou falar do jeito que ela entende. Então, eu meio que tento desenhar isso como meu diferencial. E se a gente consegue fazer isso enquanto autônomo, é o melhor dos mundos. Porque ganhar no preço, o cliente que vem pelo preço, ele vai embora pelo preço também. Total. Acho que no mercado dos DJs isso deve acontecer muito. Melhor no mercado artístico, de uma forma geral. Muito. Nossa, como apresentadora. E o quanto flutua esse valor também é uma loucura, né? Assim, não tem padrão. Assim, eu acho legal, mas eu acho bem complicado, por exemplo, agora indo pro lado da música mais, que acontece isso, que assim, paga o quanto você acha que vale. Ai, Jesus, essa frase... Cara... Morre um panda e um consultor financeiro, cada vez que alguém fala essa frase. Ai, que dó. Mas aí, cara, eu fico até nervosa, assim, eu até falo, gente, mas que responsabilidade eu botar um preço no seu trabalho? Sim. E pensa que essa negociação, né, essa transação comercial, é quase como se ela fosse uma dancinha, assim, uma dança de casal. E quando a gente tá dançando em casal, não sei quem curte dança de salão ou dança 2, assim, tem um condutor. Alguém tem que conduzir. E geralmente o cliente espera essa condução. E quando a gente brinca que o condutor tem mão mole, ou seja, que ele não dá as diretrizes, a gente se sente inseguro. E aí talvez a gente vá buscar outra coisa. Então a gente precisa, esse pouquinho de rigidez que a gente pode colocar na hora de negociar, na hora de oferecer nosso trabalho, é bem visto por quem está do outro lado. Outra coisa também que eu fico bem aflita, já que você tem bastante clientes psicólogos, o conhecido preço negociável das terapias, né? Eu acho isso também, porque a gente, cara, vamos ser bem honesto, né? Se a gente pode pagar menos, por que a gente vai pagar mais? Pensa. É assim que a gente aprendeu a pensar. É assim que a gente aprendeu. Primeiro, realmente não tá precisando de dinheiro e realmente ser muito bem resolvido com esse assunto para você falar, não, você vale mais. Vou pagar o preço cheio. Vou pagar o preço cheio. Você quer R$500 a sessão? Vou te dar esse valor, sim. Sim. Pô, se você sabe que tem gente pagando 200 e o cara pede 500, você fala, amigo? Geralmente, Lu, nesses cenários que são profissões muito fundamentais. Muito fundamentais. Então, com o psicólogo acontece muito isso, eu vou usar esse exemplo ainda. Faz muito mais sentido o psicólogo cobrar o preço cheio da maior parte da agenda dele e abrir um pedaço para atendimento social
do que ele falar o que é pagar quanto para todo mundo. Vai ser pior para todo mundo. Então, de quem pode pagar, você vai lá abrir os seus horários, são os seus horários oficiais. É isso. Você vai fazer o seu ganha-pão aqui. E depois você vai cobrar um preço simbólico para quem precisa do atendimento social. Para você não, também, de certa forma, elitizar o seu trabalho e não trabalhar com pessoas de todos os tipos, em todas as rendas, em todas as classes. Eu faço bastante isso com os programas de acompanhamento. Ninguém negocia preço comigo, o valor é aquele, é o que está no site, a pessoa se inscreve e é lá, mas a pessoa sabe que assim que eu fechar a turma dos programas de acompanhamento, vai ter um programa de bolsa, que vai ser gigantesco. Então eu dedico os descontos para esse pessoal que de fato não consegue pagar, e não aquele pessoal que não quer pagar, ou porque não acha que vale pagar para ver. Então é um pouquinho, eu acho melhor separar desse jeito. O atendimento social, que de fato é social, uma função social que você está fazendo, e o que é o seu preço, é o seu trabalho, é a sua vida, é o seu pagar contas. Certo. Bom, eu queria agora, eu vou te meter numa fogueira aí, não sei como é que você vai resolver isso, mas eu queria então, antes da gente ir para o quadro final, né, que é o Penso Logo Pergunto, eu queria te fazer a pergunta tema desse episódio. Mas eu queria acrescentar uma coisa, eu queria te perguntar então, por que a gente não fala o quanto a gente ganha? O que a gente pode fazer para essa pergunta começar a doer menos? A gente não fala o quanto a gente ganha porque a gente tem medo dos julgamentos, porque a gente tem medo que outra pessoa peça dinheiro emprestado, porque a gente tem medo de ser enxergado ser visto, né, como uma conta bancária ambulante. A gente tem medo que as pessoas não vão admirar a gente pelas características que a gente gostaria de ser admirado. Então, ter o dinheiro ali quase funciona como algo talvez recriminável ou muito julgável. Então, a gente foge desse atrito. A gente busca prazer e evita sofrimento a todo momento. É isso que a gente faz da vida. E aí, neste momento, parece que é útil esconder esse assunto. Mesmo que no longo prazo e enquanto sociedade, isso seja algo ruim. Vai desembocar numa posição ruim, que é onde a gente está agora. E se a gente quer começar a desbloquear um pouquinho esse assunto, a abrir mais essas perguntas, não tem nada mais eficiente do que simplesmente começar. E a gente pode começar em poucas relações, ou em doses homeopáticas. A gente pode escolher perguntinhas que não vão ofender tanto. E vai ser natural, quase como se fosse uma questão muscular, isso ir evoluindo, porque é gostoso falar disso. Quando a gente está falando de dinheiro, a gente está falando, não é bem de número que a gente está falando. A gente está falando de sonho, de projeto, de medo, de angústia, sobre a nossa intimidade. E nós somos seres sociais, pessoal, a gente gosta de dividir. Não faz sentido isso não ser compartilhado, porque isso é uma coisa que eu aprendi nos últimos anos também. A gente passa por problemas muito parecidos. Mudam as roupagens, mas os problemas são muito parecidos. E dado que a gente passa por problemas muito parecidos, por que a gente não pega emprestado a solução do outro, ou os olhos do outro, para enxergar aquela situação? São as mesmas questões. Esses clusters, essas separações, elas são muito sutis, é um detalhe ou outro. Na base, tá todo mundo meio ansioso, tá todo mundo meio cansado, tá todo mundo buscando o que vai fazer para ser feliz, tá todo mundo apostando em alguma coisa. Então não tem por que a gente não dividir essas angústias e essa nossa busca. Super respondido da melhor forma possível. Toda vez que a gente se imagina fazendo esse tipo de pergunta, a gente sempre, a maioria das pessoas, espera a pior resposta, uma resposta que vai te diminuir. Muitas vezes você pode se surpreender e a resposta fazer você perceber que você não tá tão ruim assim. Né? Ou então, Lu, você pode usar essa resposta como um exercício para você entender o seu mundo interno. Bom, eu perguntei para aquela pessoa, ela me respondeu X e eu me senti meu pescoço até deu uma endurecida, assim, eu fiquei até meio confuso. Por que isso aconteceu? E a gente vai repetindo isso. Então, a gente pode se observar também enquanto a gente faz essas perguntas, é maravilhoso também. Maravilhoso, aliás, para tudo na vida, né? Esse é o mundo ideal. Bom, então vamos lá para o meu quadro, que é o Penso Logo Pergunto. Amori, essa pergunta para você é até engraçada, né? Mas se dinheiro não fosse uma questão, o que você faria da sua vida? Olha, eu me sinto muito, muito privilegiado, para ser bem sincero, e não é uma resposta clichê, assim. A minha vida, do jeito que ela está estruturada hoje, é a vida que eu levaria se eu não precisasse ganhar dinheiro. Essa é a grande verdade. Com o que eu tenho, eu vivo muito bem, assim. Eu já faço um negócio que eu adoro. Então, mesmo que tenha dias que eu tô com zero vontade de trabalhar e zero vontade de fazer as coisas, porque a gente é assim. Mas o que eu mudaria, se eu não precisasse nada de dinheiro, eu mudaria a proporção do meu trabalho. Então, hoje, por exemplo, a cada vez que eu abro turma para os programas, entram mais ou menos 200 alunos, 200 alguma coisa, que é o que eu consigo atender, e aí eu vou lá e abro umas 80 bolsas. Mais ou menos é assim que funciona. Eu mudaria a proporção. Se eu não precisasse zero de dinheiro, eu mudaria a proporção.
E aí eu receberia de alguns alunos e atenderia mais alunos no regime de bolsa. É isso. Legal, boa. O que você escolhe? Série, livro, filme? Livro, com Qual certeza. você indica para nós? Eu tô numa vibe mega da Isabel Allende. Eu gosto muitíssimo de autor. Tenho tentado ler mais autores latino-americanos. Para Além do Inverno, acho que é essa a tradução. Eu tô tentando aprender espanhol. Então eu li em espanhol o livro dela. Que legal. Chama Mazalá de Inverno, acho que é isso. É aquele livro que eu comecei a ler com dó que acabasse, sabe? Você vai quase guardando as páginas para não virar muito, para não chegar no final. Que delícia! E então foi maravilhoso, assim. Fui muito feliz com ele. Eu tenho tentado ler mais autores latino-americanos. Pô, aproveito aqui para indicar os seus, né? Fazer o merchan. Obrigado. Acho que é uma boa. A gente, Finanças para Autônomos, Dinheiro Sem Medo, Eduardo Amuri, procurem aí. Eu li no Kindle, pode dar uma... Tem a versão, em todas as livrarias tem, no Kindle também tem. Muito bom. Se você pudesse bater um papo com alguém por 1 hora, como a gente fez aqui, quem seria e sobre o quê? E essa pessoa pode estar viva ou morta? O Caetano Veloso. Eu acho que ele é uma das pessoas mais relevantes da nossa geração. É bem posicionado politicamente e pelo menos alinhado com o que eu acredito que é o certo. Eu adoraria ter esse café ou essa cerveja com ele. Assim. E sobre o que vocês falariam? Eu gostaria de ter um tempinho de convivência só para ver as loucurazinhas e as curiosidades, sabe? É quase que um fetichezinho jornalístico, assim, de entender as minúcias daquela pessoa, sabe? Sei. Ele é uma pessoa que ele se preocupa com o que ele vai comer, ele pega a primeira coisa que vai na geladeira, sabe? Ele usa celular, ele tem WhatsApp, Caetano Veloso tem WhatsApp. Eu tenho essas curiosidades, assim. É uma coisa meio de ver como é que ele enxerga a vida. Ele tá constantemente conectado ou não? Se você pudesse ir a qualquer show amanhã, qual artista seria? E saudades, aglomerações. Saudades. Pode ser também um artista vivo ou morto. Legal. Eu curto muito dança de salão, em geral. Eu gosto muito de forró pé de serra. Que legal. Eu ia adorar ir num show do Mestrinho, que é um cara que eu adoro. Então, eu ia curtir muito, assim. Ou um show do Mestrinho ou um show do Gilberto Gil. Eu fico dividido entre os dois, assim. Muito bom, legal. Qual música, então, você escolhe para seguir o baile? Eu escolho Um Passo à Frente, do Moreno Veloso, do Caetano Veloso. Muito bom. Você assistiu a live deles? Super! Tava lá de carteirinha. Foi boa, né? Eu também, eu amo. Boa. Olha, sem palavras, assim, foi demais. Muito obrigada. Obrigado você pelo convite. Obrigada demais pelo papo. Eu espero, né, gente, que isso tenha feito a gente trazer um pouco mais de luz, né, para esse assunto, para que a gente consiga realmente incentivar esses papos, as perguntas, né, essa investigação em volta de você sobre esse assunto que é tão importante, faz muito parte da nossa vida, né, e quanto melhor e mais leve a gente lidar com isso, acho que todo mundo tem a ganhar. Então, é isso. Se você curtiu o nosso papo, se inscreva no canal, compartilha. E obrigada a todos também que assistiram pelo YouTube, ouviram pelo Spotify, que agora a gente vai aqui conversar com a nossa plateia maravilhosa que está nos esperando. Obrigada!